tomado por profundas reflexões esses dias e sabendo do amparo dos amigos espirituais no momento da escolha desses temas, viajamos de alguma forma não só pelo próprio contexto histórico da nossa raiz judaico-cristã, mas passamos a enxergar pontos que consideramos fundamentais à análise, em especial desta frase, pelo visto, pouco conhecida, tendo em vista que algumas pessoas já me disseram sobre a curiosidade e a dificuldade até de entender esta afirmativa. Ficamos pensando a priori no próprio Espiritismo, em especial naqueles que enchem as casas e indiscutivelmente, pontualmente a nossa. E mergulhado nessas meditações, lembrava do que os Espíritos respondiam a Allan Kardec na questão 627 do Livro dos Espíritos, quando estes diziam ao codificador que é necessário que o ensino dos Espíritos seja claro, para que ninguém alegue ignorância, de tal forma que ninguém possa interpretar a lei de Deus à luz das suas próprias paixões. O Espiritismo, segundo dois ilustres espíritos, Manuel Filomeno de Miranda e um outro Manuel Viana de Carvalho, de alguma forma nos fala que o Espiritismo deu um novo sopro não ao cristianismo em suas bases, mas, acima de tudo, nos deu a possibilidade de entendermos questões intrincadas, lançando luz sobre fenômenos e trazendo de uma maneira mais clara e enfática para a aplicação dos nossos dias, mas em nenhum momento fugiu aos princípios trazidos pelo próprio Cristo, sendo então convocado e apresentado como o Consolador, o Evangelho redivivo. E imediatamente isso nos remete a observarmos alguns discursos do próprio Cristo, quando ele mesmo chamava a atenção dessa dificuldade dos indivíduos, de como herança traziam a vinculação a deuses, mas não necessariamente uma entrega real para a mudança da própria vida. E o Espiritismo, por sua vez, por não apresentar uma classe hierárquica, porque se é presidente de uma casa ou palestrante espírita, que está em patamar diferente de qualquer outra pessoa, porque num núcleo cristão primitivo havia, sim, a necessidade de uma organização administrativa, mas que todos se entendessem e se tratassem como irmãos, tendo em vista que acreditavam no Deus que era Pai de todos, logo fazendo o entendimento de que somos todos irmãos. Não obstante, repito, o Espiritismo não trazendo de forma clara essas distinções hierárquicas, dá um ar de um certo ou de uma certa liberdade para que pensamentos outros, quando nós não nos encontramos encaixados nas religiões cristãs tradicionais, tenha espaço dentro dos núcleos espíritas para a aquisição ou a transformação do pensamento através daquilo como se nós tivéssemos a possibilidade de mudar o fundamento moral do Espiritismo, logo do cristianismo. A diferença da doutrina espírita para as demais religiões cristãs, ela se estabelece por conta do princípio da reencarnação, da lei de causa e efeito,
Mas dentro de todos os demais contextos, obviamente tirando de lado a questão da ritualística peculiar a cada uma delas, no mais somos todos iguais e bebendo da mesma fonte. E a mesma problemática que essas religiões passam, hoje o movimento também passa. Quando percebemos que muitos indivíduos adentram esta porta em busca de desatar os seus nós, mas não vêm preocupados de fato em conhecer o próprio Cristo e a sua proposta para a nossa vida. Porque são as dores que nos impulsionam normalmente a sairmos do nosso ponto zero ou ponto de conforto. Mas o objetivo máximo é, de fato, sanar, solucionar o problema. Não à toa que, uma vez sanado o problema, quantos não vão embora? Isso é natural, não há uma crítica. Como dissemos, faremos hoje só uma abordagem muito mais filosófica, numa análise que é necessária para cada um de nós. A religião convida o homem a conhecer a figura do Cristo, tendo-o como modelo e guia, e obviamente perceberemos que todos aqueles que de fato encontraram a Jesus naturalmente se converteram, conversão, mudança. Havia um antes e tornava-se outro depois. No Espiritismo não é diferente. Allan Kardec, na sua delicadeza e na sua perspicácia peculiar, ele vai trazer isso e esses conceitos em O Livro dos Médiuns, quando ele começa a expressar os tipos de espíritas que ele começava a observar já desde lá, onde havia dos espíritas exaltados, onde tudo eram os espíritos, aos espíritas verdadeiros cristãos, como ele próprio classificava, quando dizia e diz de forma enfática e clara de que o espírita cristão ou espírita verdadeiro, ambas palavras adotadas por ele próprio, eram aqueles que passavam a compreender e a viver a vida à luz da moral do Cristo, não dando espaço para infiltrações diferentes. E a partir daí, óbvio, deste ponto é que nós iremos fazer a análise desta frase, repito, pelo visto pouco conhecida, que está no Evangelho de Lucas, e só ele narra essa frase. E ela acontece num momento peculiar, mas eu preciso dar um passo atrás para entendermos que momento era esse que Jesus passava. Para a partir daí fazermos essa linha contínua e percebermos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros e o que acontecerá conosco já agora e mais adiante. Porque a história ela é uma só, por incrível que pareça, no ciclo das reencarnações. A única coisa que a gente faz é mudar a vestimenta, mas ainda somos tardos em despertar para a razão do porquê nós estamos aqui. Vindo a figura do Cristo, sabemos de toda a situação que envolveu o fato dele ser preso e levado a julgamento. Já acontecera antes com a própria figura de Moisés, onde aqueles queriam adorar e viver outras coisas senão os 10 mandamentos. E assim acontecera com Jesus, e olhamos para Roma como sendo um grande problema, mas Roma tinha uma tradição muito peculiar que os historiadores falam. Ela tinha a tradição de respeitar a religião do povo que ela invadia. Sempre foi assim. Era um método extraordinário, porque não criava revolta. Mas ali o povo judeu, por sua vez, escolhidos da divindade que eles acreditavam, não aceitavam agora a proposta daquele homem que viria como libertador esperado pelos profetas, cantado por eles, trazendo de fato a mensagem libertadora daquele evangelho nascente que nas suas mãos encontravam a cura e uma proposta diferente de vida, agora sim estimulando o indivíduo a vincular-se a Deus, não mais como uma figura antropomórfica, mas ainda assim com um sentimento humano de pai para com filhos. E, obviamente, nesta situação, gera um grande distúrbio. E nesse processo de distúrbio vamos encontrar ali um ponto fundamental e chave para que percebamos o que estamos tentando trazer na tarde de hoje.
Todos nós sabemos da conversa junto a Pilatos, e quando Pilatos disse que ele não tinha culpa nenhuma, mas aqueles continuavam buscando matar o homem para ver se matava a ideia. E solicita pela crucificação dele a libertação de um homem, porque lhe era dada a chance de, naquele período de Páscoa, alguém ser liberto dos seus equívocos. Chamam então pela figura de Barrabás. E esta ironia do destino nos convoca a uma reflexão. Diante daquele povo, duas figuras emblemáticas. De um lado, Jesus, o Cristo, que pela profecia e pelos profetas que o antecederam dizia que era o Filho de Deus, o ungido, o Christos. E do outro lado nós tínhamos Barrabás, cujo nome, a sua própria escrita diz Bar-Abá, filho de. Bar significa filho de. Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Bar-Abá, Abá, naquela língua, significa Deus. Nós tínhamos ali os filhos de Deus, ambos representando propostas ideológicas e cosmovisões diferentes. De um lado, aquele que nos convocava agora a adentrarmos a uma conduta que estivesse de acordo com a lei natural ou lei divina, que só iríamos entender isso neste período em que a doutrina espírita chega para clarear, tendo o suporte da razão. Do outro lado, encontrávamos Barrabás, que era a representação da vida e das revoluções pontuais, necessária, mas por caminhos tortuosos. Porque além de revolucionário, era um assassino. Havia matado para tentar impor a todo custo as suas ideias. E ali é a representatividade da nossa própria história, onde até hoje somos colocados e afrontados frente a frente, onde todos os dias levantamos, tomamos à mão essa janela para o mundo, e aqui repleto de informações que repercutem na nossa vida de cotidiano, somos chamados a eleger, dia após dia, quais valores, qual a ideologia, qual a cosmovisão que deverá nortear os nossos passos. E elegemos paixões das mais diversas, salvadores outros, tal qual ao período de Moisés, que preferiram o bezerro de ouro nas promessas mais fáceis para atender os nossos apelos do que nós achamos ser a justiça, o que nós achamos ser o que é correto. E assim aconteceu. Escolheram a figura de Barrabás. Fico eu pensando nessa reflexão, ao pensar nesse tema, se ainda hoje não fazemos isso. Quanto mais fácil a vida, mais difícil a gente olhar para uma vida regrada, uma porta estreita. Afinal de contas, eu fui abençoado com tantas possibilidades, por que eu tenho que me constranger? É importante que o homem faça de tudo para que ele atinja a sua meta existencial, sendo esta a meta a felicidade. Então, se para isso é necessário que você adeque a seu próprio corpo, adeque-o. Se você acha que é necessário, então, para ser feliz, você deixar a sua família de lado e viver aquilo que você acredita que tem que ser, achando que não há nenhum outro compromisso nesses laços, deixe, porque o importante é que seja feliz. E é essa mensagem subliminar desde lá. E esse homem, então, passa por um processo que todos nós conhecemos como sendo a paixão e que valem a leitura de obras que narram e que descrevem de maneira muito peculiar aquele fenômeno das chicotadas, dos espinhos, porque há obras que falam sobre isso. E quando nós vamos estudando essas obras, ficamos impressionados com a destreza que os romanos tinham em relação a isso. Jesus, então, sofre de uma maneira peculiar, porque tudo aquilo fora feito e estudado de uma maneira muito precisa, conhecendo os ramos dos nervos que passavam desde a face do nervo trigêmeo na colocação da própria coroa de espinhos, a própria colocação do parafuso, ou melhor, do prego, que vem a transfixar
o seu punho. Fora outras questões que poderíamos aqui discorrer. E naquele instante, passado esse momento, ele é levado agora em direção ao Gólgota. Óbvio que os seus amigos fugiram, porque o temor fala muito alto, porque desde lá é assim. Desde lá até os dias de hoje. A diferença é que lá talvez houvesse a possibilidade de uma morte física. Em nosso país, não necessariamente. Mas sofremos outros tipos de situações onde o látego da mentira, da acusação e de hoje é chamado cancelamento acontece. Porque os valores cristãos encontram inimigos ferrenhos desde aquele período. E a nossa covardia moral, em nome de uma falsa paz, porque o cristão verdadeiro ele não vai entrar em conflito, que é outra falácia, faz com que a gente continue abarcando aqui e ali ideias outras para ver se cabe e a gente ajusta naquilo que nós gostamos. Porque é muito melhor aquilo que eu gosto e eu ajustar o cristianismo, as minhas ideias, do que a gente de fato compreender que o convite do Cristo o tempo inteiro é que nós venhamos a nos ajustar à realidade do Evangelho. E é nesse instante que as corajosas mulheres ali permaneciam. Ao lado deles chorando, batendo no peito, lamentando pelo que estava acontecendo ao próprio Cristo. E ele então traz uma frase que versa diretamente sobre aquilo que os Espíritos vêm chamar de ser a transição planetária. Mas de uma forma tal que chega a ser preocupante, em especial para aqueles que querem constituir família, ele diz assim: Jesus voltou-se para elas, para as mulheres que choravam o que acontecia com ele durante o caminho e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Naqueles dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que será então do madeiro seco? Ele era um madeiro verde, porque o madeiro verde é aquele que gera fruto, cresce. Ele que deu tudo a todos aqueles que conseguiram testemunhar faziam aquilo. O que acontecerá perante a lei divina aqueles que são madeiro seco? E quais são os madeiros secos? A representação da nossa própria história, a nossa história. Por que, Alisson, você diz isso? Porque de fato é a realidade. A doutrina espírita, quando chega a seu tempo, vai nos falar da lei da reencarnação. Não estamos aqui pela primeira vez e tenho certeza que se pudesse entrevistar um a um, a maioria de nós chegou à casa espírita porque trouxe em si alguma dor. Era católico, como eu já fui, e não compreendendo determinadas situações, procurou uma outra doutrina que lhe explicasse, talvez, como disse, que desatasse os nós. E aqui chegamos e ficamos felizes por termos compreendido. Mas como a doutrina ela é uma doutrina que, por incrível que pareça, ela olha para frente e não para trás, como nos acusam, nós esquecemos da base, do que ela própria nos fala como sendo o Evangelho redivivo. Se estamos sofrendo agora, Allan Kardec vai colocar lá em O Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os aflitos das causas anteriores e as causas atuais das aflições. Sofremos porque ontem nos equivocamos. Continuamos elegendo Barrabás, aquilo que nos chama a atenção para as nossas sensações e desejos menores. Ideologias que em determinados rótulos às vezes nos conquistam e que às vezes a gente nem se preocupa em conhecer de fato de que se trata. É igual música americana. Conheço várias pessoas, inclusive eu, que de vez em quando estou ouvindo uma música cuja sonoridade é ótima. Eu só não sei a letra.
Já pararam para perceber já tiveram essa experiência? Você canta, você replica, você adora, você bota na sua playlist, e você não sabe noção do que está sendo dito ali. Uma ou outra palavra você encontra, né? Lembrei das minhas aulas de inglês e você resgata aquela frase ou aquela palavra, mas a ideia como um todo você não tem nem noção. E isso acontece em termos de ideia. A gente vai passando esse processo de vida e a gente vai se abraçando aqui e ali, pegando conceitos e coisas que nos falam de forma imediata. Como assim imediata, Alisson? Situações que eu acho que isso é justo e isso é certo. Mas a pergunta é, qual o parâmetro que determina se isso é certo ou errado? Eu estou olhando pela ótica do ser reencarnado, da personalidade, ou estou falando do espírito imortal? Porque as teses que a doutrina espírita apresenta modifica por completo qualquer teoria humana. Qualquer teoria humana. O espiritismo tem uma maneira peculiar de ver. E ao contrário do que nós observamos hoje, é um materialismo que se alastra de maneira peculiar, relativizando a vida a começar do ventre e a concluir nos nossos idosos. Ao ponto de termos países ditos civilizados que agora apresentam clínicas apropriadas para o suicídio assistido. É uma total relativização da vida, como se essa vida ela não tivesse sentido, como se aquele ser reencarnante que de uma hora para outra, entre aspas, surgiu no ventre de uma mulher, ela passa a ter direito e numa concepção equivocada, ela grita aos quatro cantos que se o corpo é dela, ela faz o que ela bem entende, quando não há nenhuma sustentação biológica para tal. É incômodo nós tocarmos em assuntos como esse, mas a religião cristã, ela não pode se furtar. E mais ainda, o cristão não pode se furtar. Que o grande problema que nós temos hoje é exatamente essa palidez moral, do qual nós levantamos a palavra para dizer, eu sou espírita, mas em relação a isso, então não é espírita, desculpem. Precisamos nos posicionar. Ou eu sou, ou eu não sou. Que seja o seu sim, sim, não, não. Porque a doutrina espírita agora nos fala de consequências. Também é um assunto incômodo. Porque eu acho lindo na doutrina, Alisson, quando eu venho no domingo e eu saio daqui feliz e saltitante porque eu me senti quase numa aula de coach, que você pode, você vai, você consegue. Isso não é espiritismo, porque o próprio Cristo assim não fazia. Ele transformava vidas em cima das próprias dores que as pessoas elas traziam na sua experiência e a partir dali modificavam. Elas não adequavam a palavra dele à realidade da própria terra. Quando jogam aos seus pés a adúltera, a sociedade inteira se volta para ele e diz, Moisés manda que apedrejes, tu o que dizes? Não é isso que acontece conosco todos os dias? Levantam-se situações das mais diversas, mas e aquelas que passam por tal situação, mas e aqueles que estão agora com problema financeiro, mas e aquele é porque você não está sentindo, e nos rotulam de mil situações. Ora, quem estuda espiritismo compreenderá que aquele que vem à Terra, ele não cai aqui feito um jogo de dado e nós descobrimos um número quando pousa em nossas mãos. Há um planejamento para isso. A situação financeira nossa hoje nos incomoda? Foi trazido isso e foi planejado. Alisson, não acredito que eu pedi para nascer assim. Pediu. Mas eu queria poder, vamos nos esforçar, porque não há o determinismo. Nos é dado a possibilidade de lutarmos, plantar para colher. Mas a perspectiva é diferente, porque Deus é soberanamente justo e bom. Porque na hora em que eu digo que aquele indivíduo agora está numa situação difícil, eu estou dizendo que Deus errou no seu planejamento. E ele não erra. Então vejamos quão peculiar é a doutrina. Escuto pessoas dizerem que a doutrina é evolucionista. Já falamos aqui algumas vezes e repito, alto lá. A visão da doutrina ela é peculiar. Porque Darwin vai dizer que havia a seleção natural e aquele mais forte, ele sobrevive, esse gene mais forte sobrevive de maneira aleatória. O Espiritismo não acredita nisso. O Espiritismo nos diz que Deus é a inteligência suprema. Que talvez essa lei trazida por Charles Darwin ela é real, com uma diferença. Que não acontece de maneira aleatória. Deus está no comando de absolutamente tudo. Tudo. Logo,
essas teses caem por terra na perspectiva cristã. Mas é indiscutível, repito, que se fizeram ao galho verde, foi a lei divina. Ele não tinha nenhum equívoco para trás. Veio um Espírito para lecionar como se viver na vida, e ele não fugiu ao embate em nome da missão que trazia, ao ponto de chegar à crucificação, o pior dos castigos e o pior tipo de morte. Então ele enfrentou e ao mesmo tempo trouxe nessa proposta do amor a Deus. A Deus. E ao próximo como se ama a si. Por que, Alisson, você frisa o amor a Deus? Porque entra a condição de que só se ama verdadeiramente a Deus quando se obedece às regras dele e não às minhas. Porque é assim que nós estamos caminhando o galho verde, ou melhor, o galho seco. E aí o que é que não acontecerá ao galho seco? Ora, acontecerá tudo aquilo hoje que nós conseguimos encontrar em síntese na nossa existência. Doenças, calamidades, dificuldades. É isso que acontecerá. São as causas anteriores das aflições agora se apresentando na nossa vida hoje. As dores que eu sinto, então, ela é resultado da minha atitude do galho verde de ontem. Eu não frutifiquei em termos daquilo que eu deveria. Mas observem que neste cenário em que Jesus passa e fala às mães, cabe-nos uma análise. Não chorem por mim. Eu cumpri minha tarefa. Chorem por vocês. E vejamos essa realidade daquelas que irão gerar e amamentar nesses dias. Que dias são esses? O Espiritismo, assim como inúmeras doutrinas outras, falam que estamos passando por este período de transformação, transição. Onde, em palavras muito rasteiras, o caos se instalará. Manuel Filomeno de Miranda é um espírito que em sua obra, na sua quadrilogia, que começa com Transição Planetária, ele vem nos dizer que espíritos, muitos, que se encontram nessas regiões umbralinas, são regiões de sofrimento não por punição, mas por sintonia de gostos. É importante que a gente diga isso, porque a gente fica com a ideia de que ela é um local de punição. Ela não é de punição, é de gosto. Do mesmo jeito que o nosso grupo de amigos, frequentemente, ela vibra na mesma realidade da gente, gosta do que a gente gosta, partilha do que a gente gosta. Isso acontece no mundo espiritual. Nossos valores aqui serão os mesmos valores do lado de lá. Então, ao chegar do lado de lá, a gente vai se encontrar com espíritos que estavam conosco aqui. E há regiões onde eles se organizam, são regiões de sofrimento. Muitas delas, porque são regiões onde o sexo desregrado acontece, onde a droga é liberada, onde situações das mais diversas. Quando nós vamos observando a literatura espírita, do que esses espíritos nos trazem, começamos a perceber o quão de desequilibrado há lá e percebemos o reflexo, porque André Luiz nos diz que aqui, este cenário, bem como o livro dos Espíritos, ele nada mais é do que um rascunho do que acontece na espiritualidade, que é o mundo original. Então as bacanais que nós vemos hoje, nada mais são do que fruto das bacanais do mundo espiritual. Essa inversão de valores é fruto de ação de espíritos que querem transformar a Terra nessas regiões. E aí vem a informação magnífica para entendermos por que a transição, este período encontra-se tão desafiador para as mães que estarão gerando ou amamentando seus filhos. Porque uma gama desses espíritos estão vindo à Terra para receber as suas últimas oportunidades de reencarnar num planeta de provas e expiações. E aí observamos ideologias, repito, materialistas e sensualistas gritando em todos os lugares, e o melhor, usando do rótulo do amor, da tolerância, esquecendo que nessa condição não há uma ideologia que consiga superar para a felicidade do homem
do que a própria ideologia cristã. Qual a melhor? Não existe uma sociedade no mundo que viva centrada, calcada, enraizada em algum tipo de cosmovisão. Não existe. Se não for a cristã, será uma outra. E as outras que nós estamos observando, que são aquelas que permeiam o mundo ao longo do tempo, não nos dá bons resultados. Indivíduos que se enfraquecem, não observam mais a realidade e a razão da vida e optam pelo suicídio. Quantos casos de suicídio não nos encontramos? Vejo nossos irmãos em conflitos profundos com o seu corpo. E agora a grande febre é mostrar agora o corpo mutilado. Não há nenhuma crítica, mas como espírita, repito a resposta da questão 627, é necessário que seja esclarecido para que ninguém alegue ignorância. Cada ato desse é uma mutilação ao corpo, que mutila o perispírito, que agora irá gerar uma dor futura, fora as dores atuais, que ninguém conta, dos sofrimentos, em nome de uma felicidade da personalidade, de um indivíduo que daqui a pouco encontrar-se-á dentro do túmulo. E depois disso, as consequências como espírito. Será que essa tolerância deve de fato calar a verdade? Que amor é esse que um pai e uma mãe vê um filho entregando-se à droga e vai silenciar e dizer, eu não vou dizer nada, porque ele é feliz fazendo o uso. Vejo pais desesperados que vão lá e buscam mostrar o dano. Quantas outras situações geram dano? E onde estão os cristãos nesse momento? Paulo de Tarso é para nós indiscutivelmente uma outra referência. Um homem que vivera 30 anos entregue ao edifício do judaísmo, perseguindo e foi considerado o primeiro perseguidor dos cristãos. Quando ouviram e viu com os seus próprios olhos o acolhimento de Simão Pedro na casa do caminho a todos os marginalizados daquela sociedade. Mas eles acolhiam, mas davam o remédio do Cristo na boca, o roteiro para a mudança. E ali ele perseguia, levando Estevão à morte. E após isso, ao conhecer o Cristo na estrada de Damasco, aquele homem transforma-se. Não era mais o mesmo. Ele não adequou a realidade do Cristo ao seu judaísmo. Ele agora se adequa, baixa a cabeça. E com a mesma coragem que defendera o Deus de Moisés, agora apresentava ao mundo o Cristo e a sua proposta. E nessas estradas conheceu uma figura no qual ele escrevia como um pai, chamada Timóteo, que era uma criança praticamente aos seus 13 anos de idade, por aí. E ele escreve a Timóteo com muito carinho, e vale para nós a leitura da carta de Paulo a Timóteo, porque é a mesma mensagem libertadora que os Espíritos trazem para nós. Mas nós não queremos enfrentamento, porque achamos que o problema está fora. Mas, na verdade, este enfrentamento é do homem para com Deus e não do homem para com o próximo. A história que estamos contando até agora não é o problema do homem para com outro homem. Nunca foi, nem nunca será. É o problema do homem contra a divindade. Deus põe e a gente quer repor. Deus diz uma coisa e a gente quer fazer do nosso jeito. Não tem problema, não tem problema. A isso nos foi dado o livre-arbítrio, desde que tenhamos a responsabilidade de arcar com as consequências. Está doendo hoje? Não é punitivo. É um convite, é uma reflexão. O que é que nós estamos fazendo de errado para gerar essa dor? Ela não é punitiva, ela é corretiva. Perceberemos que esse conflito, ele vem desde Moisés. Quando apresenta o decálogo, o homem diz, opa, não dá não. Aí vem Jesus e traz uma proposta moralizadora. É melhor as bacanais de Roma. Ninguém é de ninguém e todo mundo é feliz. Ainda hoje é assim. Não é bem desse jeito, é porque ele é radical. Ave Maria, esse rótulo eu já estou, eu sou um mestre e doutor nessa linha. Quem quiser seguir a linha de estudo comigo,
né? Porque a desculpa nossa é sempre essa. A gente não analisa a nós próprios. Nós precisamos combater aquele que nos chama a atenção para a luz. E aí Paulo de Tarso, preso, escreve a Timóteo. E eu separei 2 partes da carta de Paulo a Timóteo. Vejamos alguns pequenos trechos, mas que a gente para observar o quão ele conseguia enxergar longe. Mas, Alisson, como é que pode ser tão contemporâneo o que ele fala? Porque a dor humana, ela não é de hoje, não. Ela é de sempre. A dor humana são as mesmas. Muda a nossa veste. Muda a nossa tecnologia, mas a dor humana é a mesma. Durante todo o tempo, é a mesma. É o nosso conflito com a divindade. Aí ele escreve assim, ó. A Timóteo: foge, pois, das paixões da mocidade. Ele é uma criança, ele é um jovem. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que invocam o Senhor com um coração puro. Evite controvérsias insensatas e absurdas, pois sabes que só geram brigas. Ele pede para Timóteo estar próximo a indivíduos que vibram e que pensam na mesma realidade que ele. E hoje nós observamos pessoas que dizem: Alisson, é tão só estar no mundo hoje e ser cristão. Mas isso é desde lá. Isso é um excelente sinal. Quando nós começarmos a ser atacados e jogarem pedra, ora, se fizeram ao galho verde o que fizeram, o que não farão com o seco? O troféu do cristão, a glória do cristão é a marca. E a marca do cristão qual é, gente? Quando é que a gente sabe que uma pessoa é cristã? Qual é o símbolo que foi utilizado? A cruz. Coisa boa, não é? Então isso é um sinal para nós. Mas ele não para aí. Lembra que Jesus disse: chegará tempos que... Sabe isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos nos últimos dias, entre aspas, da transição de provas e expiações para a regeneração. E eu coloco aspas porque esse período vai demorar. Porque é necessário que haja escândalo. Observaremos atrocidades em nosso país, em nosso planeta, porque não é um país de provas e expiações, é um planeta. Viremos coisas absurdas sendo chamadas de sectas corretas em nome do amor. E olha o que ele fala. Ele diz aqui, ó: porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Qualquer semelhança é mera coincidência. Desobediente aos pais, olha que interessante. Mas ele não para aí. Sem amor pela família. Sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Inimigos do bem. A doutrina espírita, de maneira muito peculiar, Kardec pergunta aos espíritos, fim das contas, o que é o bem? Porque às vezes a gente acha que está fazendo um bem danado. Aí os espíritos dizem a Kardec: bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei divina, com a lei natural. E mal tudo aquilo que está contrário. Vejamos como a doutrina ela tem conceitos dela. Traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Separa-te também destes. É uma carta a Timóteo. Separa-te também destes. Porque destes são os que entram sorrateiros nas casas e conseguem enganar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, sendo conduzidas por muitos desejos, sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Eu achei de uma sagacidade, todo mundo sempre aprendendo, mas jamais chegando perto da verdade. Porque a verdade já foi posta.
E a doutrina espírita nos esclarece. Nenhum de nós aqui terá surpresa das plantações que vem fazendo, em especial os espíritas presentes. Porque a própria consciência, os espíritos disseram a Kardec, é onde está a lei de Deus. E essa lei de Deus, aí instalada, não consegue ser corrompida. Não adianta viver esse espiritismo aqui dentro. Não vale, gente. A espiritualidade não é mensurada pelos nossos trabalhos aqui. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. A gente vem ao Jefa uma vez por semana, a maioria de nós, assistir a palestra. A nossa espiritualidade, a nossa consciência, nos falará da vida de espíritas daquela porta para fora. É lá que eu mostro os valores que devem nortear a nossa vida. É lá, enquanto as pessoas levantam as vozes e nos apontam ou apontam outras vertentes, e a gente tendo a oportunidade ou sendo estimulado a falar, eu digo, respeito o ponto de vista, mas a doutrina que professa ela é diferente. Aconteceu com os apóstolos, todos morreram. A gente tem a chance de, no máximo, ser cancelado. Mas observemos que amanhã o resultado não será outro que não a paz de consciência. Mas ele continua. Paulo era muito enfático no que escrevia. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, eram pitonisas. E aí tiveram resistência frente às leis que Moisés traziam. Também estes resistem à verdade. São homens de mente depravada com relação à fé. Todavia não irão longe, porque a insensatez dele será evidente a todos, como aconteceu com aqueles. Vejamos a situação. O quão difícil é nós percebermos, fazermos esta leitura. Porque envolve a cada um de nós. E é tão chato, às vezes, vir para a casa espírita, porque, Alisson, eu queria sair daqui mais leve do que eu entrei. Não. Bom é sair daqui mais pesado e incomodado. Esse é o papel. Porque agora a gente passa a perceber todas as relações que nos cercam. Eu, como função de pai e mãe, qual é a minha função junto a esse espírito aqui? Agora, dentro do trabalho que eu vivo e as pessoas que trazem as suas bandeiras, seja quais forem, devo eu passar, se eu me coloco na figura de cristão verdadeiro, sou eu a passar pelo crivo do Evangelho e ser a luz onde a sombra e a escuridão apresenta-se. Nós somos convocados, na medida em que os espíritos quebraram o silêncio dos túmulos e nos trouxeram o que acontece do lado de lá, porque a grande história era que ninguém nunca tinha voltado antes para dizer, mas com o Espiritismo todos voltaram em condições diversas e disseram o que acontece com o homem do lado de lá. Ora, quem daqui não voltará a fazer esta viagem? E para ajudar a cada um de nós, os Espíritos derramam, como verdadeiras cataratas, obras das mais diversas, por médiuns sérios, nos falando do que acontece nas situações nossas do cotidiano. Lembro-me, já que eu tocava no ponto da relativização da vida no próprio ventre, André Luiz, quando observa aquela mulher pedindo clemência para entrar em nosso lar. E agora, imaturo ainda quanto à realidade da própria lei divina, volta-se para aquele indivíduo que fazia a guarda e diz, você não vai acolher essa mulher, não. André, ela não tem condições. Como não? Ela está pedindo por tudo e em nome de Deus para ser aceita. Para ser tratada, André, presta atenção. Traz os teus olhos com mais acurácia e percebe o que acontece em seu perispírito. E aí André Luiz, ouvindo a voz do mentor, olha e começa a perceber pontos diversos em seu perispírito, manchas. E eu começo a perceber, se você vê essas manchas negras ao redor dela, vejo, pronto. A cada mancha dessa foi um filho que ela ajudou a abortar.
de mulheres outras. E neste instante, aquele espírito transforma-se e antes pedindo em nome de Deus, começa a lançar impropérios a ele e ao guardião e sai. Será que há teses humanas que de fato valham a pena a nossa defesa para depois sermos nós aqueles a sofrer porque a consciência acusará tanto quanto Caim foi acusado porque ouvia as vozes? Estou falando de um exemplo de vários que nós temos no dia a dia e que sequer nós nos preocupamos. Quantas situações do cotidiano nós abraçamos como os cristãos e não percebemos se de fato aquilo ali tem a ver com cristianismo. Aí as dores chegam. E aí a gente diz, Senhor, onde foi que eu errei? Na plantação. Você não está sendo castigado. É a lei. Se a gente anda sem cinto, acima da velocidade, ou passa pelo sinal vermelho. Agora o negócio até melhorou, vem digital. Né? Você já recebe a multinha digital no seu telefone. Plano. É a lei divina. É a lei divina. A gente excede, ninguém está vendo. Lá fora, aqui dentro, eu falo sobre espiritismo, eu falo tudo, mas nas minhas relações de amigos, na minha relação de influência, eu sou aquele que influencio de outra forma. Ainda na carta a Timóteo, diz ele ao pequeno, e aí é um convite a cada um de nós. Prega a palavra, insiste, quer seja no tempo oportuno ou não, corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, prestemos atenção nessa frase, pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina sadia, mas como que sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres segundo os seus próprios desejos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Hoje, quando se fala sobre o que nós estamos conversando, há um incômodo. Essa coceira no ouvido é a representação do incômodo. Mas a gente sonha, todo mundo aqui. Eu espero um país melhor. Eu espero um mundo melhor. Eu olho para os meus filhos e digo, olha, o futuro será melhor amanhã. Quais as ferramentas? Quais os valores estão sendo passados? Quem tem sido os nossos heróis? Porque já cantava outro cancioneiro dizendo, e nós repetimos, porque gostamos, como dissemos, das músicas. Meus heróis morreram de overdose. Outros já morreram em suicídio direto. Outros se perdem em si mesmos, mas todos eles frequentemente trazendo os valores do mundo como sendo verdadeiros guias e modelos. E usando do discurso, repito, do rótulo do amor, da tolerância. E para fecharmos esse entendimento e esse ponto de reflexão para todos nós, sabendo que se fizeram ao galho verde o que não farão a nós, os secos, eu trago uma parte dessa obra Espiritismo e Vida, do Espírito Manuel Viana de Carvalho, e vejamos o que ele diz. Diante do Espiritismo, que é a doutrina racional, adaptam-no à sua maneira de crer e de ser, esperando respostas compatíveis com o seu nível de ignorância sobre o mesmo. Mais lamentável ainda é constatar-se que outros indivíduos conhecedores dos seus postulados anuam com essas ideias, ingênuas umas e absurdas outras. Silenciem ou deem a impressão de que tudo é válido, especialmente quando se ama, como se o amor fosse uma poção mágica que a tudo soluciona, mesmo quando em circunstâncias que exigem energia, orientação, educação, e não apenas o pieguismo algo covarde da concordância.
Não é humildade, como se vulgariza, silenciar ante o mal, concordar com todos os disparates em nome de um conjunto de ensinamentos honoráveis, como o Espiritismo, fazendo propaganda pessoal de virtude aparente à custa do sacrifício da mensagem edificante. Espiritismo, se é o cristianismo redivivo, é um convite direto à razão de cada um de nós, para entendermos a lei de causa e efeito, para estarmos no mundo sem sermos dele, e de uma vez por todas, fazermos a grande transformação à custa de muita dor e sofrimento nosso, em benefício de cada um de nós e da nossa história ao longo do tempo. A nós fica esse convite, a necessidade dessa coragem de romper, compreendendo que o Espiritismo está com a porta aberta recebendo a todos, mas espírita cristão verdadeiro, segundo o conceito de Allan Kardec, são aqueles que conhecem, aceitam e vivem a sua vida de acordo com as lições trazidas pelo Evangelho. Não há paixão humana que suplante e que modifique a lei divina. Portanto, quando as dores chegarem a cada um de nós, seja pelo fruto infeliz das nossas ações equivocadas, seja pela perseguição de estarmos começando a acender a nossa luz, lembremos que se fizeram isto ao galho verde, o que não farão ao galho seco? A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.